É a história do sacerdote Eli. É a história do sacerdote Eli. Eu só quero destacar, Eu quero destacar acá una parte, allá en el versículo número 29. Quando o Senhor repreendeu, ele disse: Cuando el Señor le reprende, dijo: você tem honrado mais os teus usted tiene filhos honrado más tus hijos do que a mim. do que a mí. Então o Senhor disse que ia pôr um fim naquela Entonces el família Señor dijo que iba a poner un fin en aquella e familia no ministério daquele y homem. en el ministerio de aquel hombre. E isso aconteceu. Y esto aconteció. Porque ele deixou de honrar. Porque dejó de honrar. Os filhos deles eram desobedientes, Los hijos eran rebeldes, profanavam o templo, profanaban los os sacrifícios, los sacrificios. e o sumo sacerdote Eli, Y el sumo sacerdote, Eli, sendo pai, siendo el padre, não corrigiu seus filhos. no corrigió sus hijos. Foi por isso que ele disse aqui: você honra mais Fue por esto que él dijo acá: usted honra más os filhos a tus hijos do que a mim. do que a mí que soy Disse o padre. Senhor, né? Por isso pôs um fim em toda essa família. Por esto puso un fin en toda esta familia. No verso 30, Versículo número 30. ele disse: Él dijo: honrarei honraré aos que me honram, a los que me honran, porém os que me desprezam pero los que me desprecian serão envelhecidos, serán envejecidos, destruídos. destruidos. É uma promessa desse versículo. Es una promesa en este versículo. A nossa honra a Deus Nuestro honor a Dios começa empieza aqui, acá, no nosso en relacionamento com nuestro os relacionamiento con los hermanos. Quero que você preste muita atenção, me acompanhe, não se distraia. Yo quiero que usted preste mucha atención, me acompañe, que no te distraiga. Que a nossa honra a Deus Que nuestro honor a Dios começa com nossos relacionamentos aqui, empieza con los relacionamientos entre nosotros acá. certo? Primeira questão: Primera cuestión: a esposa deve honrar o marido. la esposa tiene que honrar el esposo. Está em Efésios, capítulo 5, Efesios capítulo número 5, ali verso 32, 33, ali. versículo 32 y 33. É uma palavra que a gente sempre fala em cerimônia de matrimônio. Una palabra siempre dicha en una ceremonia de casamento. Ali diz o seguinte: Así dice el siguiente: vós, cada vos, em particular, en particular, ame a sua própria mulher ame su propia esposa como a si mesmo, como a sí mismo, e a mulher y la mujer reverencie o marido. reverencie su esposo. Antes, na palavra de Romanos, Antes, en la palabra de Romanos, nós lemos um versículo nosotros leemos un versículo que diz assim: que nos habla así: a quem tributo, a quien tributo, tributo, a quem imposto, a quien impuesto, quem honra, honra. y quien honra, honra. Eu pensei, por que fala imposto e tributo? Yo me puse a pensar: ¿por qué impuesto y tributo? São sinônimos na língua portuguesa, no espanhol parece que ele destaca um pouco mais, palavras semelhantes. Son casi lo mismo, son semejantes. Imposto e tributo, parece Impuesto y coisa. tributo. Me parece ser lo mismo, pero no es. Imposto, como a palavra já diz, Impuesto, como la propia palabra dice, é uma obrigação imposta a alguém. es una obligación impuesta a alguien. Você é obrigado a pagar o governo. Tú eres obligado a pagar el gobierno. Tributo também, Tributo también, mas tem um diferencial. pero tiene una diferencia. Quando eu presto uma homenagem a alguém, Cuando yo hago una homenaje a alguien, reverencio, reverencio a alguien, isso é um tributo. esto es un tributo. Nós somos recebidos aqui Nosotros somos recibidos acá com honra, con com honra, respeito, con respeto, com aplauso. con aplauso. Isso é um Esto es tributo. un tributo. Então, tributo não é só pagar um imposto, Tributo entonces no es solamente pagar un impuesto, é também reverência es también reverencia y homenaje. y homenaje. Por isso que lá fala assim. Por esto nos habla así. E aqui em Efésios 5:33 En Efesios 5:33 diz que a mulher deve reverenciar o marido. dijo que la esposa tiene que reverenciar al esposo. Por quê? ¿Por qué? Quando Deus formou o casal, Cuando Dios hizo el hombre y la mujer, eu vou dizer algo que as mulheres não gostam, yo voy a hablar algo que a las mujeres no les gusta, mas a Bíblia diz pero la Biblia dice que o cabeça é o marido, que el cabeza es el esposo. o líder da Amém. casa é o marido. Aleluia. Glória Nada a da Deus. mulher passar na frente. Nada de la mujer andar adelante.
Amém. E lembra que se ela não honrar, Recuerde que se ella no honrar, ela traz maldição. ela está trayendo maldición. Mas se honrar, Pero si honrar, tem a bênção. tiene la bendición. Amém. Aleluia. Então muitas vezes perdemos a bênção porque ignoramos a palavra. Entonces muchas veces perdemos la bendición porque ignoramos la palabra. Pastor, mas é tão simples. Pero Señor, pastor, es tan simple. A palavra de Deus é simples. La palabra de Dios es simple. É os pregadores que complicam. Son los predicadores que la complican. Aqueles que querem fazer show, espetáculo. Aquellos que quieren hacer un show, un espectáculo. Quer ver uma coisa? ¿Quieren mirar una cosa? Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesús, el sermón de la montaña, capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. capítulo 5, 6 y 7, Ao encerrar aquele sermão, al encerrar su prédica, um dos mais conhecidos e mais uno de los fortes, más conocidos y más fuertes, Jesus disse assim: Jesús dijo así: aquele que ouve a minha palavra e pratica, aquello que está escuchando, oyendo mi palabra y la practica, eu vou comparar a um construtor sábio, yo voy a comparar a un constructor sabio que edifica a casa na rocha. que edifica su casa en la peña. Amém. Aquele que ouve Aquello que escucha e não pratica, y no practica, eu vou comparar ele yo voy a comparar a él a um construtor louco, a un constructor loco que edifica na areia. que hace su casa en la arena. Vai vir a tempestade, Va a venir una tempestad, vai destruir tudo. va a destruir todo. Sabe construir, né? Sabe Fazer uma construir, casa. ¿verdad? Tem que ter um alicerce bem firme. Hay que tener una estructura muy fuerte. Alicerce da família é a palavra de Deus. Amém. La familia es la palabra de Dios. Amém. Então foi Deus que fez assim, colocou um marido de líder. Entonces Dios hizo así, puso el marido de cabeza de líder. O Amém. líder tem a palavra final. El líder, la cabeza, tiene la palabra final. Amém. Claro que a gente sempre busca acordo, Claro que nosotros siempre tenemos que buscar un acuerdo. mas quando há divergência, Pero cuando hay una divergencia, o líder decide. el líder que tiene que decidir. Então os Amém. líderes têm que ter decisão. Agora quando o Entonces los líder não líderes tienen decide que nada, tener decisión. Pero si un líder no decide nada, tem que aprender a usar calça comprida. tiene que Aprender a usar calça comprida. aprender a usar pantalón comprido, como pantalón largo. Tem que decidir. Tiene que decidir. Então ele tem a palavra decisão. Entonces él tiene una palabra de decisión. Gosto de uma palavra de 1 Pedro 3, 6 Me e 7. encanta una palabra de 1 Pedro 6 y 7, Ele disse assim: que dijo así: Sara obedecia a Abraão, Sara obedecía a Abraham, chamando ele de Senhor, llamando él de Señor, do qual vós todas sois filhas, de cual todas ustedes son hijas, se seguiu o exemplo dela, fazer o de bem. seguir el ejemplo de ella, se hacer Haciendo lo mismo, bien. haciendo el bien. Outra palavra Otra palabra que parece que não encaixa que me parece que no daría na cultura oriental, en la cultura oriental, mas lá na cultura judaica, pero allá en la cultura judía, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, vocês sabem. el cristianismo empezó ahí dentro del judaísmo, vos sabéis. Então era comum Entonces era común a mulher chamar la mujer llamar o esposo de Senhor. el esposo del Señor. Eu não estou dizendo Yo no estoy hablando que você tem que chamar seu marido de Senhor. que tú tienes que llamar a tu esposo de Señor. O que é que Sara estava ensinando aqui? ¿Qué Sara estaba enseñando acá? Respeito e honra a autoridade de Abraão. Respete y honre la autoridad de Abraham. Aí você diz, não, mas Sara não tinha só um filho, Ahí Isaac? tú puedes decir, pero Sara solo tenía un hijo, Isaac. Mas tinha mais um filho da escrava Agar. Pero tenía más un hijo con la esclava Agar. E Abraão tinha muitos servos, Abraham tenía muchos servos e servas. siervos y siervas. Então quando Sara se referia a Abraão dizendo, Senhor Abraão, Entonces, cuando Sara se refería a Abraham como Señor, ela estava dando exemplo de obediência e reverência ella estaba dando un ejemplo de obediencia y reverencia para toda a família. para toda la familia. Os maiores problemas da sociedade hoje Los mayores problemas de la sociedad hoy é porque se perdeu dentro do lar es porque se perdió dentro de su hogar o princípio de honra un principio de honor e de y autoridade. de autoridad. A sociedade adoeceu. La sociedad está enferma. Agora Pedro diz assim para o marido, Ahora igualmente, Pedro dijo sobre los maridos: igualmente vós maridos, igualmente vosotros esposos, maridos, coabitai com elas cohabitai con ellas, andad com con entendimento, entendimiento, dando honra à mulher dando honra a mujer como vaso mais frágil. como un vaso más frágil. As mulheres não gostam também hoje Las mujeres no les gustan hoy de dizer que são mais frágeis. de decir que son más débiles.
Não estou colocando jamais a mulher No estoy colocando jamás a mujer a um nível superior, a un inferior. nivel inferior. Não, a Bíblia não faz isso. No, no, la Biblia no está haciendo esto. Porém, nós precisamos entender Pero nosotros tenemos que entender y comprender que há diferenças, la diferencia, principalmente física e emocional, principalmente física y emocional, entre homem e mulher. entre hombre y mujer. Existe uma grande diferença. Hay una gran diferencia. Por quê? Ah, ¿por qué? Porque cada um tem uma missão diferente. Porque cada uno tiene una misión distinta. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amén. A função do homem é uma e da mulher é outra. La función del hombre es una y de la mujer es otra. Por isso há diferenças. Por eso hay una diferencia. Deus é sábio. Dios es sabio. Deus não erra na forma. Dios no se equivoca en la forma. Amém? Amén. Receber os pastores. Então existe essa diferença. Entonces existe esa diferencia. Em Efésios capítulo 6, Efesios capítulo número 6. tem uma palavra que diz assim: Hay una palabra que nos dice así: Filhos, sede obediente aos vossos pais, Hijos, sed obedientes a vuestros padres. no Senhor, Y el Señor, que isto é justo. esto es justo. Honra teu pai e a tua mãe, Honra a tu padre y tu madre, que é o primeiro mandamento com que promessa, es el primer mandamiento con promesa, para que te vá bem, para que te va bien. viva muito tempo Que sobre a terra. viva mucho tiempo sobre la tierra. E ainda no verso 4, Ainda en el verso número 4, diz: Pais, dijo padre, não irritem no O provoque a ira. no enoje a tus hijos, a ira dos nossos filhos. Não provoque a ira dos nossos no filhos. enoje a tus hijos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a palavra de Deus fala para o marido, Lo quiero decir con todo esto, que la palabra de Dios habla para el esposo, a esposa la esposa e os filhos. y los hijos. Eu disse que a nossa honra a Deus Yo digo que nuestra honra a Dios começa com o nosso relacionamento aqui. empieza con el relacionamiento acá. Primeira coisa que eu estou destacando La aqui primera cosa que estoy destacando acá é o relacionamento familiar. es un relacionamiento familiar. Pai é o líder, Padre líder, a mãe dá exemplo de honra ao líder, da pai. ejemplo de honor al padre, Os filhos seguem o exemplo da mãe, los hijos siguen el ejemplo de que la madre, ensinou a honrar e respeitar o pai. que enseña a honrar y respetar al padre. Isso são princípios de autoridade Isso é princípio de autoridade, e princípio de honra. é princípio de honor. Dentro disto Adentro de esto tem a bênção de Deus. tiene la bendición de Dios. Quando se quebra a palavra Cuando se rompe la palabra, e entra num processo de desonra, adientra en un procedimiento de deshonra. lembra do destaque do início? Lembra do destaque de cuando arrancamos? Atrai a maldição. Atrae la maldición. E Deus nos ajuda a ser livres. Que Dios nos apoye a ser libres. Chegou o pastor Emerson aqui, Llegó el pastor Emerson, representante do nosso presidente aí. representa a nuestro pastor presidente. Passa para cá. Puede pasar para acá. Amém. Presbítero Jefferson también puede pasar. Se ponga de pie. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse que eu posso continuar falando. 1, 2, 3. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús y vuelvan siempre, y vuelvan siempre. Amém. Eu fiz isso aqui porque eu estou falando exatamente de honra. Yo estoy haciendo esto acá porque estoy hablando Como exactamente eu de vou honra. quebrar este princípio ¿Cómo voy a romper este de não principio receber com honra. de no recibir con honor? Nosso vice-pastor que está representando o presidente aqui. Nuestro vicepastor que representa a nuestro presidente. Amém. Aleluia. Ele disse que eu posso continuar, então vou continuar. Poder sentar. Él dijo que puedo seguir, entonces puede tomar su asiento. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Levítico 19:32, Levítico 19:32 diz: Levíticos 19:32 nos diz: Diante das cãs te levantarás, delante das cãs, de las cabelo casas, branco, sí, de los te cabellos levantarás, blancos, te levantarás, e honrarás a face do ancião. honrará la faz y la cara del anciano, Temerás o teu Deus. temerá a tu Dios. Eu sou o Senhor. Yo soy el Señor. Uma das coisas difíceis na sociedade de hoje, Unas cosas con más dificultad en la sociedad de hoy, que o idoso é desrespeitado. que el anciano es desrespetado.
zombado, criticado, pouca honra. poco honor. E aqui diz que nós devemos honrar. Y acá nos dice que tenemos que honrar. Honrar Honrar significa significa reverenciar, reverenciar, respeitar. respetar. São princípios que se perderam ao longo do tempo. Son principios que se pierden al seguir el tiempo. Dentro das Forças Armadas, militares, Dentro de los trabajos del ejército, sabe-se muito bem o que é reverenciar a autoridade. se sabe muy bien cómo es reverenciar una autoridad. Sempre que passa alguém graduado, superior, Siempre que pasa alguien que es superior, una jerarquía mayor, o subordinado tem que se colocar em pé los siervos tienen que se poner de pie e prestar continência. y le prestar una continencia. Aquilo é honra. La que es una honra, un honor. É mais ou menos nesta visão Es más o menos ahí que está sendo colocado que aqui. nosotros estamos colocando acá. Diante do ancião, Delante del anciano, de cabelos brancos. de caras blancas, Hoje alguns pintam, né? hoy muchos coloran, Mas essa coisa que aparece aqui não dá para disfarçar, né? pero mucho que eso que se pasa en la cara no se puede disfrazar. Então, diz diante do ancião, do idoso, Delante del anciano te levantarás te levantarás em honra, en honor, respeito. respeto. Aleluya. Porque os anos vividos Porque los años vividos são experiências, son experiencias, são conhecimento. son conocimiento. E quando você reconhece a experiência, Cuando tú reconoces la experiencia, o conhecimento que essa pessoa tem, el conocimiento que esta persona tiene, ela pode transmitir para você mais ella jovem. puede te transmitir más joven. Isso era um princípio na sociedade judaica. Esto era lo principio de la sociedad judía. E hoje tem se perdido muito disso. Hoy ha se perdido mucho esto. Ali em Malaquias, onde lemos o 6, Así Malaquías, a donde leemos 1 y diz que 6, até o empregado honra o seu patrão. dijo que hasta el empleado tiene que honrar al patrón. Na linguagem ali fala escravo. En el idioma así habla esclavo. Hoje não temos escravo, Hoy glória no a Deus. tenemos más esclavo, gloria a Dios. Então a gente interpreta com patrão e empregado. Entonces nosotros interpretamos como un patrón de empleado. Então diz que o empregado deve honrar o seu patrão. Entonces dijo que el empleado tiene que honrar a su patrón. Muitas vezes a pessoa está orando, Muchas veces la persona está orando, pedindo um trabalho, pedindo un trabajo, pedindo um emprego, pedindo empleo, precisa ganhar dinheiro. necesita de plata. Deus abre a porta, Dios abre la puerta, ele entra no trabalho, ahí entra el trabajo, aí ele começa a difamar ahí empieza a difamar o patrão, el patrón a empresa que ele trabalha. y la empresa, la industria donde trabaja. Eu não sei aqui, mas no Brasil é complicado. Yo no sé acá, pero en Brasil Bota na justiça. pone la justicia, Aí o que acontece? Ele fica amaldiçoando ahí que empieza a maldecir a bênção que Deus deu para la ele. bendición que Dios le bendició a él. Não honra o patrão, No honra el patrón, não honra a empresa onde no ele honra está, la industria donde está, não honra os colegas de trabalho. no honra a los colegas, los compañeros de Aí trabajo. ele perde a bênção. Él pierde la bendición. Porque quando você deixa de honrar, Porque cuando usted deja de honrar, volta a repetir o primeiro princípio. volvemos a repetir Atrai el a principio. maldição. Atrae la maldición. Aí ele vem de novo para a igreja chorando. Ahí entonces vuelve a la iglesia llorando. O inimigo tirou meu emprego. Ah, el enemigo arrancó mi trabajo. O patrão me mandou embora. El patrón me despidió. Ora por mim. Ore por mí. Quero outro emprego. Yo necesito tu empleo. Aprenda a honrar. Amén. Aprenda a honrar. E você vai ter a bênção. Você vai ter a bendición. Aprenda Amém. isso. Aleluia. 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 Amém. Aí eu gosto de um escrito aqui do apóstolo Pedro. no Ahí me capítulo cambia un escrito de la palabra acá del apóstol Pedro, Capítulo 1 capítulo 1 da primeira carta, né? de la primera carta. Inverti aqui. 1 Pedro 2. Confundí acá, cambié acá. Primera 1 Pedro, Pedro, capítulo 2. capítulo 2. O verso Primera 17. Pedro, capítulo 2, versículo 17. Ele disse: honrai a todos. Él dijo, honrai a todos. Eu gosto, porque daí já colocou tudo. Ah, me encanta. Ahí ya puso todo junto. Honra a Deus, Honra a Dios, honra o pai, honra a honra a padre, mãe, honra a honra o madre, patrão. honra o patrão. Aí Pedro diz assim: honra a todos Ahí de uma Pedro, vez. honra a todos. Porque tem uma grande bênção ¿Por qué? nesse Porque hay negócio. una gran bendición en todo esto. E aí Pedro diz: honra a Ahí todos. Pedro dijo, honre a todos. Ame a fraternidade. Ame a todos igual. Bem, esse convívio fraterno. Lo convivio entre todos. Ele diz: ama isso. Él dijo, ame eso. E tem honra nisso. Que hay honra en esto. E eu gosto de algo aqui do Uruguai. A mí me encanta en algo acá en Uruguay. Esse
costume de lo costumbre de dar lo abrazo e beijar. el beso. No Brasil não tem muito isso. En Brasil no hay esto. Aqui é mais. Acá tiene. Espero que isto seja um sentimento de alma. Yo creo que este es un sentimiento de alma. Que tem honra nisso. Que hay honra en esto. Aleluia. E Deus se agrada. Que Dios se agrada. Da honra. Da honra. Então Pedro disse: Entonces Pedro dijo: honrai a todos, honrai a todos, amai a fraternidade, amai con fraternidad, temei a Deus, teme a Dios, honrai ao Rei. honrai al Rey. Glória a Jesus. Aleluia. Agora eu quero falar o seguinte: Ahora yo quiero hablar lo siguiente: honra a liderança da igreja. honre a lideranza en la iglesia. Vamos um pouco mais específico ao nosso caso. Vamos a un poquito más específico a nuestra situación. Igreja. Iglesia. Eu falei de família, Yo hablé de familia, faz parte da igreja. que hace parte de la iglesia. Falei um pouquinho de sociedade. Yo hablé un poquito de sociedad. Não entrei muito em detalhe, questão de governos, No empezamos en detalles de gobierno, mas lemos a palavra de Romanos 13, pero leemos la palabra en Romanos de número 13, que fala que toda a autoridade, que habla que toda la autoridad, sem exceção, sin toda, excepción, todas, vem de Deus. vienen de Dios. Amém. Governos, Gobiernos, magistrados, juízes, magistrados, jueces, todas as autoridades todas las legalmente, autoridades legalmente constituídas legalmente constituidas provém de Deus. provienen de Dios. Então devemos respeitar Entonces tenemos que respetar e honrar. y honrar. Então chegamos a um ponto mais profundo agora. Entonces llegamos a un punto más hondo ahora. Igreja, Iglesia, ministério. ministerio. 1 Timóteo 5,17 1 Timoteo de número capítulo 5, versículo 17, fala dos pastores. habla de los pastores. Diz assim: os presbíteros Los presbíteros que governem bem que gobiernen bien sejam estimados sean estimados por dignos por dignos de duplicada honra, de doble honor, principalmente principalmente os que trabalham los que trabajan na palavra en la e palabra, na doutrina. en la doctrina. Você pensou na profundidade desse versículo? Usted acaba de pensar ahora en la profundidad de este versículo. Presbítero, na tradução que eu li, Presbítero, en la traducción que yo leí, era um pastor de uma igreja local, era un pastor de una iglesia local, de uma un cidade, nexo, de uma de comunidade. una ciudad. E aqui a palavra diz que essa pessoa deve ser tratada Acá la palabra dice que esta persona tiene que ser tratada com dupla honra. con doble honor. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque ele recebeu uma autoridade. de Porque cima. él recibió una autoridad de arriba. Primeiro, você deve honrar como cidadão, Tiene que honrarlo como ciudadano, Como ser humano. como ser humano, como amigo. como un amigo. Nos nossos relacionamentos normais, porque a Bíblia, que Pedro disse, honre um ao outro. Los relacionamientos normal de honrar uno a otro. Mas daí tem outra honra ainda acima dessa. Pero tiene otra honra arriba de esta. Quando você considera que ele é um homem, ou Cuando uma mulher usted lo considera un hombre o una mujer de Deus. de Dios. De Deus. De Dios. Então que seja tratado com duplicada honra. Entonces lo trate con doble honor. Porque ele trabalha com a palavra de Deus, Porque él trabaja con la palabra de Dios, com a doutrina que é ensinamento con la doctrina que es enseñanza de Deus de Dios para a sua vida e para igreja. su vida iglesia. Então trata ele Entonces trate él com duplicada con doble honra. Aleluia. Amém. Glória. Glória a Não Deus. esquece Não que te eu olvides. falei no início. Que yo hablé cuando arrancamos. A honra La honra traz a bênção. va a traer la bendición. A desonra atrai La deshonra va a traer a la maldição. maldición. Então há muita maldição Entonces mucha maldición dentro de igreja, adentro de las iglesias, na vida de muitos crentes, en la vida de muchos porque cristianos, não honram porque no a honran liderança. la lideranza. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericordia. Mesmo. A gente tem alguns anos de ministério. Nosotros tenemos algunos años de ministerio. Fico feliz pelo Emerson aqui. Me quedo feliz por él leernos Ele acá. me conhece desde menino, ele menino, né? Eu sou bem... Él me conoce desde niño. Quando ele era menino, eu... Cuando él era niño. Ele é jovem. Él es joven. Estou feliz porque quando eu ia pregar lá numa igreja, Estoy muy feliz porque cuando iba a predicar Jesus esta deu honra iglesia, outra vez aí dizendo que ele ia lá para me ouvir e anotar él dijo que iba allá para me escuchar y apuntar todo quando eu Amém. pregar. cuando yo Amén. predicaba.
E eu Amém. fico feliz que hoje Yo me quedo feliz porque ele hoy jovem el joven já está uns quilômetros na minha frente. ya tiene muchos kilómetros delante de mí. Amém. É um mestre. Es un maestro. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Coisas que só Deus faz. Hay cosas que solo Dios hace. Amém. Aleluia. Gloria a Dios. Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que é instruído na palavra, Lo que es enseñado en la palabra, reparte de todos os seus bens comparta de todos sus bienes com aquele que o instrui. con aquello que lo enseña. Há um princípio Hay un principio desde o Antigo del Testamento, Antiguo Testamento. quando Deus separou uma tribo Cuando Dios apartó una tribu dentro de Israel, adentro de Israel, ele disse assim: esta tribo esta tribu não terá herança na terra. no tendrá herencia en la tierra. A terra foi dividida La tierra fue dividida entre as demais famílias ou entre tribos las demás familias o tribus de Israel. de Israel. E disse: mas os levitas Él dijo, pero los levitas não terão herança na terra. no tendrán herencia en la tierra. Quer dizer, eles não vão trabalhar, nem plantar, nem colher. Lo que quiero decir, que no van a trabajar y tampoco cosechar. Com que eles vão viver? Entonces, ¿cómo van a vivir? Com a oferta Con la ofrenda e os dízimos y el diezmo trazido pelas outras. traído por los otros. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque aquela família ficou encarregada Por la que esa familia se quedó encargada de um árduo trabalho, de un gran trabajo, administrar o templo, administrar el templo, o espiritual, el espiritual, o ensino, el a enseñanza, orientação, la orientación, o juízo, el juicio, o aconselhamento. aconsejaría. Ele tinha que fazer isso. Él tenía que hacer eso. Então Deus não podia ter outra ocupação. Entonces no podría tener otra ocupación. É baseado nesse princípio Es ahí en este principio que está esse versículo. que está ese versículo. Você que recebe ensino, Vos que recibe la enseñanza, recebe instrução, recibe la instrucción, recebe doutrina da palavra de recibe la Deus, doctrina de la palabra de Dios, reparta dos seus bens comparte de sus bienes como aquele que te ensina. con aquello que te enseña. Amén. Gloria a Dios. Aleluia. Isto é muito sério. Esto es muy serio. Está aqui os companheiros obreiros, pastores aqui. Está acá los compañeros obreros y pastores, Qualquer pregador, cualquier predicador, qualquer obreiro cualquier obrero que leva a sério que lleva a serio o ministério, el ministerio, quando ele tem que pregar cuando él tiene que predicar uma mensagem que pode ser 40, 50 minutos, quem sabe uma hora. una mensaje que puede llevar 40, 50 minutos hasta mismo una hora, Talvez você escuta, capaz usted va a escuchar. mas ele pregou meia Y hora, él dijo, Boa predicó mensaje. media hora, buena mensaje, só que você não sabe pero vos no tienes conocimiento. quantas horas ¿Cuántas horas ele passou antes él tuvo que pasar antes? estudando, Estudiando, meditando, meditando, orando, orando, perguntando ao Espírito Santo: preguntando al Espíritu o Santo, que eu digo? ¿qué voy a hablar? O que eu falo? ¿Qué voy a hablar? O que o Senhor quer falar com a sua Si tú igreja? quieres hablar con tu O iglesia, que eu levo para a sua ¿qué igreja? llevo para tu O que eu iglesia? posso? ¿O qué puedo? Quantas horas? É Quantas verdade ou não horas? é, obreiros, ¿Es la pastores? verdad o no es la verdad? Amém. Então você diz, pregou meia hora. Entonces usted dice, predicó solamente una media hora, Mas você não sabe quanto tempo passou antes. pero vos no tienes idea de cuánto tiempo pasó antes. Aleluia. Eu estou trazendo esse ensino aqui Estoy hoje. trayendo esta enseñanza acá hoy. Isso aqui não é de hoje. Esto no es de hoy. Aqui são anos que eu tenho de ministério. Acá son años que tengo de ministerio, São anos de experiência. años de experiencia. Muitas vezes sofri, Muchas veces Muchas con veces sufrimiento, muchas veces tuve el polvo, aprendendo lições com Deus. comprendiendo lecciones con Dios. Muitas vezes Deus me ergueu do pó, Muchas de las veces Dios me levantó de polvo, outras vezes Ele deixou cair otras veces me dejó caer. e disse: filho, Él dijo, hijo, estou te ensinando. estoy te enseñando. Amém. Aleluia. Por quê? Porque Senão não podia pregar isso para si no, no puedo predicar hoy esto para ustedes. Não podia. Então uma palavra de meia hora, Entonces 40 una palabra de media hora, 40 minutos, para um obreiro sério, para un obrero serio, levou muitas horas antes llegó muchas horas antes diante de Deus, como já delante de falei. Dios, como yo ya dije. Certo? Então aí diz a palavra: Entonces ahí dijo la palabra, reparta dos seus bens comparte de tus bienes com aquele con aquello que te instrui. que te enseña. Por quê? Porque ele não tem outra maneira. ¿Por qué? Porque Él no tiene otra manera. Porque ele quer? Porque Él quiera. Não. Porque lo quiera, no. Deus chamou. Dios le llamó. Amém. Deus separou. Dios le apartó. E deu uma missão Y tiene una misión diferente. distinta. Eu conheço pessoas
Eu conosco pessoas, ouvi testemunhos, oí testemunho, que tiveram que largar grandes que empresas tuvieron que abandonar Grandes negócios. grandes trabajos, indústrias, e pastorear, y pastorear, pregar a palavra, para predicar la palabra, para ficar rico. para se quedar rico. Não, deixaram a riqueza para fazer. Dejaron la riqueza para se quedar. Esse aqui queria trabalhar, quebrou umas 6 empresas. Este acá quería trabajar, 14? Ele ia trabalhar, a empresa quebrava. y Ele iba a trabajar en la industria, cerraba la puerta. Até que ele virou pregador. Él trabajó en 14 fábricas, las 14 industrias, cerró las puertas porque desobedecía a Dios. Yo lo conozco realmente, ¿verdad? Até ele entrar na obediência de ser Hasta pregador. obedecer a Dios y seguir fielmente sobre la palabra en la iglesia. Gálatas 6:7, não erreis. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no equivoquéis. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja ser llevado. Tudo que o homem semear, Todo que el hombre sembrar, isso ele vai colher. esto también va a cosechar. Então entenda, Entonces comprenda, se você semeia honra, si usted sembrar honor, você colhe honra. usted va a cosechar honor. Se você semeia desonra, Si usted sembrar deshonra, você vai colher desonra. usted va a cosechar deshonra. Na palavra de Samuel, La palabra de Samuel. o Senhor disse: honrarei o que me honra. Honraré lo que me honra. 1 Samuel 2:30, honrarei aquele que Samuel me honra. 2:30, honraré aquello que me honra. Porém, Pero os que me desonram los que me deshonran serão desprezados. va a ser despreciado. Ser desprezado por Deus é Va a ser terrível. despreciado por Dios. Mas o Senhor disse: aquele que me honra, eu honrarei. Pero el Señor dijo, aquello que me honra, yo voy a honrar. O que me desonra, eu. Lo que me deshonra, yo voy. Deixa eu usar ali. Yo tengo una cierta libertad acá con Pastor Deli. Voy a usarla, voy a ocupar. Se eu saio falando mal dele, Si yo salgo hablando mal del Pastor Deli, criticando, hablando mal, acho alguma coisa da vida dele para falar procuro mal un dele, defecto para hablar mal de él. não estou vendo nada. No estoy mirando nada, Só fazendo. solo estoy haciendo algo. Eu estou desonrando ele. Yo estoy deshonrando él. Só que assim, Pero ele é membro do corpo de Cristo. él es miembro del cuerpo de Jesucristo. Eu também. Yo también. Se eu desonro ele, Si yo deshonraré, desonro eu também. deshonro yo a mí mismo también. Nós somos da mesma igreja, No somos de la misma iglesia. mesmo corpo de El mismo Cristo. cuerpo de Cristo. Como posso desonrar ele? ¿Cómo puedo deshonrar a él? Desonro eu também. Deshonro yo también. Por isso que muita gente não sabe, quando você fala mal do seu irmão, a outra pessoa diz: mas aquela igreja lá não vale nada, então. Entonces cuando tú hablas de un hermano, alguien dijo, aquí esa iglesia Estava vale falando nada. mal do outro. Está hablando mal del mismo. Agora, quando eu digo assim, eu dele, Ahora, cuando yo digo, Es una bendición. es una bendición, é um homem de Deus, en el nombre de Dios, eu estou honrando ele, estoy honrando a él. e eu também. Y yo también. Ele vai dizer: é verdade. Entonces él va a decir, es verdad. Quando você semeia, Cuando usted siembra, você colhe. usted va a cosechar. Né? Então Pedro diz: hoje a todos. Entonces Pedro dijo, honre a todos. Lembra que eu estou falando o seguinte: De acuerdo do que estoy hablando, lo seguinte, a nossa honra a que Deus nuestra honra a Dios começa com o nosso relacionamento empieza aqui. con el relacionamiento acá. Aleluya. A igreja La iglesia é corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo. Somos membros um dos outros. Somos miembros uno de los otros. Nesta visão, En esta visión, o apóstolo Paulo apóstol Pablo comparou a igreja dijo conforme la iglesia ao corpo humano. al cuerpo humano. E ele falou que esse corpo tem olho, Él dijo que este cuerpo tiene un ojo, tem nariz, tiene nariz, tiene membros, mano, mão, miembros. cada um tem uma função Cada uno hay diferente. una función distinta. Isso que nós precisamos Y entender. esto que nosotros tenemos que comprender. O outro irmão El otro hermano não faz a mesma coisa que no hace você la misma faz, cosa que usted hace, mas é tão importante pero es tan importante no corpo en el cuerpo quanto você. cuanto usted. Então, às vezes, porque o outro não faz Entonces, a veces, porque el otro no hace, a mesma coisa que eu faço, a mesma coisa eu que vou eu sair faço. falando mal do outro. voy a salir hablando mal del otro. Aí a palavra de Deus diz: Ahí la palabra de Dios dice, quem é tu que julgas? ¿quién es tú que juzgas? O servo do teu Senhor. El siervo de tu Señor. Amém. Ele é Senhor de nós dois. Él es Señor de nosotros todos dos, nós. de todos Como nosotros. eu vou julgar o outro? Yo no voy a juzgar a otro. Nosso Senhor é um só. Nuestro Señor es Amém. uno solo. Ele que julga, Aleluia. Él que juzga, ele que escolheu, Él que eligió, ele que capacitou, Él que capacita, ele que botou nós tudo junto aí, Él que puso todo junto ahí para um pisar no pé do outro, para uno pisar el pie del otro, para o outro aprender a perdoar. para el otro aprender a perdonar. E viver em amor. Viver em amor. Vivir en amor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Quem não honra
Quem tem autoridade Quien no honra aquello que hay en autoridad, também não honra también no va a honrar. quem delegou a Quien autoridade. delegó la autoridad, quien puso la autoridad. Certo? Amén. João 5:3 Juan dijo capítulo 5, versículo 3. diz assim: Dijo así: para que todos honrem o Filho para que todos puedan honrar el Hijo como honra o Pai. como honra el Padre. Quem não honra o Filho Quien no honra el Hijo, não honra o Pai que o no enviou. honra el Padre que le envió. Aqui está um princípio. Acá está un principio. Jesus disse: quem não Jesus honra dijo, o Filho quien no honra el Hijo, não honra o Pai que no enviou. honra el Padre que lo envió. Em tudo existe En todo existe autoridades la delegadas. autoridad delegada, impuesta. Com certeza você ouviu falar embaixadores. Como yo puedo hablar de embajador. Embaixador é uma pessoa que o país Embajador es una persona de un país, escolhe elige e manda para outro y país envía para otro país para representar os interesses para representar las intenciones país de su país naquela outra en parte. aquella otra parte. Certo? ¿Cierto? Então, se naquela nação Entonces, en aquella nación recebem reciben respeito àquele homem, respecto a aquel hombre, estão respeitando a nação que o están enviou. respetando la nación que lo envió. Biblicamente é assim. Bíblicamente es lo mismo. Deus enviou seu filho, Dios envió su hijo, seu filho chamou 12, su hijo llamó 12, delegou autoridade para le eles, puso autoridad sobre ellos e ele disse essa palavra: y él dijo esta palabra: quem recebe a vocês, quien recibe a ustedes, recebe a mim. recibe a mí. Quem recebe a mim, Quien recibe a mí, recebe o Pai. recibe al Padre. Aleluia. Aleluya. Outro princípio muito claro aqui para nós entender. Otro principio muy claro acá para Nós comprender. temos um casal de missionários Nosotros tenemos los matrimonios de que misioneros Deus levantou lá no que Brasil, Dios levantó allá en Brasil. a igreja do Brasil, La iglesia de Brasil, Parobé, para ver, abençoou, bendeció, delegou le autoridade puso autoridad e enviou eles para y cá. los envió para acá. Estão cuidando de vocês, Están cuidando de ustedes, fazendo uma obra aqui. haciendo una obra acá. Gloria. Vocês tratam ele com honra, Si ustedes trataren él con honra, vocês estão tratando a igreja de Parobé com ustedes honra. están tratando la iglesia de la ciudad de Vocês estão Brasil. reconhecendo que Jesus enviou Ustedes están reconociendo que Jesús e los estão envió. honrando a Deus. Están honrando a Dios. Entende esse princípio? Essa Comprende este principio en este momento. Mas se algum ponto desta corrente Pero si algún punto de esta cadena a gente quebrar esse princípio, nosotros quebramos este principio, interrompe a bênção, interrumpimos la bendición, atrai problema. va a traer problema. Entendeu? ¿Comprende? É por isso que Romanos 13 Es por esto que Romanos capítulo diz que 13 toda a autoridade dijo que toda la é autoridad delegada por Deus es impuesta por Dios e deve y tiene ser tratado com que ser reverência. tratada con reverencia. Ele diz assim: aquele que faz o bem Y habla así: aquello que hace el bien terá louvor da tiene la autoridade, alabanza de la autoridad, mas aquele que faz o mal pero aquello que hace el mal tema, tema, porque ela traz espada de porque va a juízo. traer la espada del juicio. Muito forte. Es muy fuerte eso. Entende por que há muito problema difícil na igreja? ¿Comprende por qué hay muchos problemas difíciles en la iglesia? Porque se quebra esses princípios. Porque se rompe esos principios. Mateus 10:40, quem vos recebe a mim, me recebe. Mateo 10:40, quien recibe a mí recibe al Quem Padre. recebe a mim, recebe quem me enviou. A quien recibe a mí recibe a aquello que me envió. Aleluia. Já fiz menção de 1 Samuel. Ya hizo mención de 1 Samuel. Quando o Senhor disse: aquele que me honra, eu Él honrarei. dijo: aquello que me honrar, yo honraré. Eu disse antes que terrível é ser desprezado pelo Senhor, Yo dije antes que terrible es de ser despreciado por mas Dios, glorioso demais pero es glorioso é ser honrado por ser Deus. honrado por Dios. Aleluya. Es grandioso ser honrado por Dios. Gloria a Dios. Quem já recebeu alguma honra de ¿Quién ya recibió alguna honra de Dios? Amém. Aleluia. Aleluia. Mas nós não somos só ensinados a dar honra a Deus, claro. Pero nosotros somos enseñados solamente a dar honra a Dios, E às claro. vezes nós achamos que nós não temos nenhuma honra. Y muchas veces pensamos que nosotros no tenemos ninguna honra. Não, mas a Bíblia está dizendo: Pero no, la Biblia está hablando: honrarei aquele honraré a aquello que me honra. que me honra. Aleluia. Aleluya. E aí está um princípio que nós precisamos entender: Ahí está un principio que tenemos que comprender: que Deus quer te colocar que Dios quiere te poner em posição de en una destaque posición de destaque na sociedade, en la sociedad, onde você estuda, a donde usted estudia, onde você a trabalha, donde tú trabajas, dentro da sua família. adentro de tu familia.
dentro da sua vizinhança, adentro de tus vecinos, no en ministério. los ministerios. Deus quer ir te erguendo Dios quiere te ir llevando e te colocando em posição de honra. y te poniendo en lugares de honra. Mas isso só é possível Pero eso solamente es posible quando você aprende a dar honra a Ele. cuando usted aprende a honrar a Então Él. Ele vai Entonces Él va te colocando em posições te de honra. colocando en posiciones de honra. Porque esta é uma maneira Porque es una manera dele revelar de Él se revelar a glória dele la gloria de Él neste mundo, en este mundo através de pessoas a través de que personas honram Ele que honran e que Ele pode y assim que Él pueda así colocar poner em posição de en destaque. una posición de destaque. Ninguém vai dar destaque Nadie va a destacar a alguém que a desonra. alguien que deshonre. Quem desonra, Quien deshonra você quer esconder, va a querer ocultar, sumir, va a asumir, va a ocultar, porque está sendo uma vergonha. porque está siendo una vergüenza. Mas quem honra Pero quien honra tem que aparecer tiene que aparecer para a glória dele. para a gloria de Él. Aleluia. Você entende esses princípios? ¿Usted comprende ese principio? Da glória dele. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Provérbios 27, 18. Proverbios de número 27. O que cuida da figueira, Lo que cuida de la higuera comerá do seu fruto. va a comer de su fruto. E o que zela pelo seu Senhor Y lo que preserva su Señor será honrado. será honrado. Aleluia. Aleluya. Coisa profunda, uma Gloria a linguagem Dios. figurada. Es muy profundo. Mas se você cuida do pé de árvore, Pero si usted cuida de un pie de árbol, cuida bem e zela por ela, protege bien ella, ela vai produzir. ella va a producir. Você vai colher dos seus frutos. Usted va a cosechar de su fruto. Aleluia. Aleluya. Aleluya. Aí ele esclarece essa figura. Ahí entonces Él va a aclarar esta figura. Se você honra o teu Si Senhor, usted honrar tu Señor, Ele vai te honrar. Él va a te honrar. Ele vai te abençoar. Él va a te bendecir. Aleluia. Você será honrado. Usted será honrado. Aleluya. Por que isso? ¿Por qué? Se a honra na sua família, Si hay honra en tu familia, seu vizinho não crente, su vecino no creyente, ele olha para sua Él va a família mirar para tu familia e diz: eu quero ser igual. y va a decir, yo quiero ser igual. Aleluya. Mas se a sua família está uma bagunça, Pero si tu hogar está não está honrando Deus, desordenado, no está honrando a Dios, ele diz: eu não quero ser igual a esse Él va a hablar, yo no quiero ser igual a esto. Aleluya. Aleluya. Você sai falando mal da sua própria Usted igreja, sale hablando mal de tu propia iglesia, desonrando a liderança da sua desonrando igreja. la lideranza de tu iglesia. Aquela pessoa não crente Aquella persona no que creyente te conhece que te conoce vai dizer: nunca eu vou va a naquela igreja. hablar, nunca más voy a aquella iglesia. Aí depois você ora Ahí después usted ora para Jesus salvar, para Jesús liberar e Jesus não salva, y Jesús no e daí você nos fica salva. incrédulo, Y usted te queda descreyente, descrente, descreyente, dizendo: hablando. Deus não responde. Dios no escucha, Mas aquela pessoa, pero aquella persona, ela olha mais ella mira más para o seu exemplo para su ejemplo do que para as suas palavras. do que para sus palabras. Então, quando você honra a sua igreja, Entonces, cuando usted honra tu iglesia, honra a liderança, honra la lideranza, demonstra para essas pessoas demuestra a esas personas que há uma autoridade que es divina una autoridad distinta, constituída nesse lugar. en este local. Lembra do exemplo de ¿Se Sara? acuerda del ejemplo de Chamava Sara, Abraão de Senhor que llamaba a Abraham de Señor para dar exemplo a toda a família, a todos os criados, para dar ejemplo a toda la familia y los siervos, que Abraão era que Abraham era la autoridad, tinha autoridade. tinha autoridad. Então, quando você leva isto da igreja para Entonces, fora, cuando usted lleva de la iglesia para afuera, o seu respeito, usted va a honrar Sua reverencia. tu respeto, tu reverencia, tua honra, tu honra com a liderança da con la igreja, lideranza de la iglesia. as pessoas que estão lá Las fora personas que están allá afuera vão desejar vão desear vir contigo, venir con usted, conhecer os homens de conocer Deus, los hombres de Dios, as mulheres de las Deus, mujeres de Dios, que estão dentro da que igreja están acá dentro de la iglesia, com autoridade, con autoridad, porque você demonstrou lá porque fora. usted demostró allá afuera esta autoridad. Entende a grandeza da honra? Comprende la grandeza de la honra. Aleluia. Gloria a Dios. Aleluya. Amada era glória. Sinto o Espírito de Deus como uma brisa, Siente el Espíritu de Dios como una brisa suave entrando aqui. muy suave adentrando acá. Não está entrando agora, desde o começo. Ya empezó desde que hace Agora eu poco. senti Yo ahora puedo sentir un viento mais forte. más fuerte del Espíritu. O que ele está dizendo? Estou nesse Porque negócio. Él está hablando, estoy en esta cosa. Aleluia. Gloria, Señor. Até que horas vamos? ¿Hasta qué hora nos vamos? Perguntando para ti. É 8h30 Realmente que sigan e às 9. hasta la medianoche. Aleluya. Gloria a Dios. Quem
precisa sair antes da meia-noite aqui? ¿Quién necesita salir antes de la medianoche acá? Pode ser 11h59? Puede ser 11:59. Vamos dar um pouco d'água, né? Tem aqui? Ah, Esta no, trae la otra. Esta no, trae la otra. No, esta no. a garganta secou aqui. Vamos continuar. Pedi la misionera. De Dios. Estão me entendendo? ¿Usted está me comprendiendo? Gloria a Dios. Quero tomar mais Aleluya. um exemplo. Yo quiero acá con más otro ejemplo. 2 Reis, capítulo 4, verso Segunda Reyes, capítulo 4, verso 8 a seguir. 8 a seguir. A história é longa, eu não vou ler, só La anote aí. historia es muy longa, muy comprida. Vou apenas Solamente mencionar apunte. aqui rapidamente. Voy apenas hablar acá rápidamente. Nesse capítulo está o registro sobre uma mulher chamada Sunamita. En este capítulo está acá registrado la sola Conhecemos ela ali persona. como a Sunamita. La conocemos como la Sunamita. E o profeta Eliseu. Y el profeta Eliseo Diz que Eliseu passava constantemente dijo naquele que caminho. Eliseo pasaba por allí constantemente en aquel camino. E aquela mulher Aquella mujer chegou para o seu marido llegó para su esposo e disse assim: y dijo así: eu tenho observado yo tengo mirado que esse homem que passa aqui que este hombre que pasa acá, é um santo homem de Deus. que es un santo hombre de Dios. Antes falando da palavra de Timóteo, outros sobre essa parte de reverência, Hablando sobre Timoteo, esta parte de reverencia, e diz que aquela pessoa que él dijo que aquella persona prega a palavra e que ensina predica a la palavra, palabra, que enseña la palabra, que é fiel. que es fiel. Né? Então observe que esta mulher disse assim: Entonces eu tenho comprende que esta notado mujer, yo tengo percibido que esse homem que que este passa hombre que pasa acá é um santo homem es de un Deus. santo hombre de Dios. Né? Aí diz ela para o seu marido: Entonces dijo ella para su esposo: vamos fazer um quarto vamos a hacer un dormitorio para que quando esse homem passar aqui, para que cuando este hombre pasar acá, ele possa descansar él ali. pueda descansar acá. Vamos deixar água, Vamos a dejar agua, pão, pan, alimento, enfim, alimentación, en fin, para que ele possa descansar da para que viagem. pueda allí acostarse de la viaje. Quando vai e volta por esse Va y caminho. viene por este camino. E assim o esposo autorizou. Y así el esposo dijo E que sí, fizeram esse quarto. y lo hicieron este dormitorio. E Deus abençoou aquela Y mulher. Dios bendeció a aquella mujer. Ela não tinha filho, Ella no tenía hijo. o profeta profetizou para El ela. profeta profetizó para No ella. outro ano ela teve um filho, El otro no tuvo un hijo. depois o filho adoeceu, Después el hijo enfermó, morreu. murió. Eliseu orou, Eliseo oró, o menino ressuscitou. el muchacho resucitó. Dios. Aí chegou o profeta e disse assim para aquela mulher: vai Entonces haver, llega el profeta y dijo para aquella mujer: vai haver va a venir uma grande crise, una gran crisis, vai vir uma seca, va a haber una gran seca, vai haver alguns anos de miséria, va a tener unos años de miséria, pobreza. E disse para a mulher: então sai daqui, vai para Él outro dijo lugar. para la mujer: entonces sale de acá y va para otro lugar. E a mulher foi. Y la mujer se fue. Quando passou aquela crise, Cuando pasó aquella crisis, a mulher retornou. la mujer volvió. E aí foi ao rei Y entonces fue al rey para pedir as suas terras de para volta. pedir sus tierras. Acontece que quando ela foi ao rei, Aconteció que cuando ella fue al rey, o servo de Eliseu, los siervos de Eliseo, o Geazi, estava lá contando para o rei a história dessa mulher. estaba ya hablando para el rey la historia de esta mujer. Isso é coincidência? ¿Esto es una coincidencia? Não, Não. é provisão de Es Deus. una providencia de Dios. A mulher está voltando, La mujer está volviendo, indo ao rei, yendo al rey. chega na hora Llega el momento em que o rei pergunta para o en que el Geazi: rey pregunta al Gehazi: me conta mais um pouco me habla un poquito más das aventuras de de las Eliseu. aventuras de Eliseo. E o Geazi conta a história da Y el mulher. Gehazi habla la historia de la mujer. Na hora que a mulher bate a porta, Viene la hora que la mujer golpea la puerta. e o Geazi diz: El rei, Gehazi dijo: é rey, essa mulher que eu estou es esta falando. mujer que estoy hablando. O que o rei disse? Lo que el rey dijo, Chamou seus servos llamó sus siervos e diz: devolvam toda a terra y dele. dijo: devuelvan todos los siervos de ella, todos los bienes de ella. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque um dia ela honrou Eliseu, Porque un día ella honró a Eliseo, honrou o ministério do homem honró de el Deus. ministerio del hombre de Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluya.
nunca, jamais jamás desonre qualquer homem de Dios. Mas nem que você esteja vendo Pero ni que tú estés mirando pecado na vida desse pecado en la vida de homem, este hombre, não desonre. no deshonra. É Deus que trata. Es Dios que trata, Gloria a tu nombre. Os servos dele. los siervos de ellos. Essa mulher foi abençoada Esta mujer fue bendecida porque honrou. porque honró Quando não devia nada. cuando no tenía nada. Ela reconheceu Ella reconoció que ele era um homem de Deus. que él era un hombre de E honrou Dios. ele. Honró él, Investiu nele. invirtió en él. E Deus zelou pela vida dela e a família dela. Y Dios bendeció la familia. Gloria a Bien Dios. iglesia. Aleluya. Hebreus 13:17. Hebreos 13:17. Obedecei os vossos pastores, Obedeced vuestros pastores, sujeitai-vos a eles, sujetado a ellos, porque velam por vossas almas, porque velan por vuestras almas, como aqueles que hão de dar conta delas, como aquellos que van a prestar cuenta de ellas, para que façam com alegria para que hagan con alegría e não gemendo. y no gemen. Isso não seria útil. Esto no sería útil. Não Gloria. está aqui por acaso. No está acá por acaso. Isso é um mandamento. Este es un mandamiento. Observe que é uma ordem. Observe que es una orden. Obedecei aos vossos pastores. Obedeced a vuestros pastores. Se você não quer Si obedecer, usted no quiere obedecer, para não uma maldição para você, para no arreglar una maldición por usted, chega assim e diz: me dá uma caretinha de Chega assim. recomendação, me dé la bendición para salir. eu estou indo para outro lugar. Y yo me voy para otro lugar. Ninguém é amarrado nem nada. Nadie puede ser amarrado a la iglesia. Ninguém é Amém. obrigado a ficar. Nadie obligado a quedarse. Amém. Ou você fica por amor, O usted te queda por amor, ou então não fica. o entonces no te queda. Senão não é bênção para ninguém. Si no, no hay bendición para nadie. Amém. Porque a Amém. igreja Porque la é iglesia uma obra de amor. es una obra de amor. Os laços que unem a igreja é amor, Es amor. é honra, é respeito. Quando você vê autoridade na liderança, Cuando usted percibe autoridad en la lideranza, reverencie, reverencie, obedeça. obedece. Tem gente que diz assim: Hay gente que dice así: eu não honro homem, yo no honro hombre, eu não obedeço homem, yo no obedezco a hombre, eu obedeço Deus. yo obedezco a Dios. Aí eu te pergunto: Y yo te pregunto, você tem capacidade ¿usted tiene capacidad de falar face a face com Deus como de Moisés hablar falava? cara a cara con Dios como Moisés hablaba? Aleluia. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Deus fala com a gente através de outros. Dios habla con nosotros a través de otros. Deixa eu falar do Derli de novo. Deja yo hablar de él de nuevo. Gloria a Dios. Esse homem aqui Este hombre acá era bêbado, era borracho. cabelo vinha por aqui, El pelo venía largo, magricelo, bien delgado, fumado. fumaba. E eu Y yo sou nascido e criado na igreja. nací y criado en la iglesia. Mas esse homem se converteu, Pero este hombre se convirtió, se tornou um profeta de se Deus. tornó un profeta de Dios. Muitas vezes Deus usou ele. Y muchas veces Dios usó Vai eso chegar para mim, para llegar para mí. sou nascido e criado na Soy igreja, nacido y criado en la e iglesia. profetizar a bênção de Deus para Profetizar bendición para mi vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se eu olhasse para o passado dele, ele dizia: quem é esse cara para profetizar para mim? Si yo mirase para el pasado de quién es este hombre, Mas eu para olho para profetizar ele. para mí, pero yo miro para él. E vejo que Deus deu um Y yo ministério. veo que Dios le concedió un E eu ministerio. respeito o ministério na vida dele. Yo respeto el ministerio en la vida de él. Obrigado. Gracias. Amém. Entende isso? Comprende esto. Amén. Amén. É isso, não é bajulação de homem. Él no No es es- mimar hombre. Não quero usar outra palavra, eu não sei lá que se encaixa bem aqui. No es mimar hombre. Mas bajulação, ou Não homem, é coisa mimar. não é isso. Não É é você olhar e reconhecer um Es usted mirar y ministério. reconocer un ministerio. Tem um Amém. presbítero, Tiene un presbítero acá. tem outro presbítero aqui. Hay otro presbítero aquí. Amém. Diácono ali. Hay dos diáconos allí. Diáconos também, né? Hay Mais dos outro. diáconos allí. Diáconos também. São ministérios dados por Deus. Son ministerios dados por Dios. E aí diz: honre a cada um. Y él dijo, honre a cada uno. E você diz: mas eu sou o que aqui? Pero yo soy o que acá. Não sou diácono, não sou No soy presbítero, diácono, sou no soy nada. presbítero, no soy Sou nadie. membro aqui. Soy miembro acá. Tem uma honra muito grande aí. Hay una honra muy grande. Você é a habitação do Espírito Santo. Tú eres una habitación del Amém. Espíritu Santo. Aleluia. Oh, glória. Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios.
Então eu prego a palavra aqui Entonces yo predico la palabra acá com muito temor con mucho temor e muito respeito, y mucho respeto. porque você, igreja, Porque usted, iglesia, é corpo de Jesus Cristo, é corpo de Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo. habitación del Espíritu Santo. E como obreiro que estou aqui Como pregando, obrero que estoy acá predicando, eu tenho que respeitar yo tengo que respetar y honrarlos como corpo de Cristo. como cuerpo de Cristo. Aleluia. Ainda que fale uma palavra dura, Ainda que tengo que hablar una palabra dura, falo com temor, hablo con temor, porque estou falando ao corpo de Cristo. porque estoy hablando al cuerpo de Cristo. Amém. É honra. É honrar. Entenda isso. Y comprenda esto. Tratamos com amor. Tratamos con amor. Glória a Jesus Cristo. Aleluya. A honra La honra não é só aparência, no es solamente la apariencia, senão nós caímos na bajulação. sino nosotros caímos lo mismo. A honra La é honra uma postura de coração, es una posición de corazón, como em tudo na igreja, como en todo en la no iglesia, espiritual. en lo espiritual. Tem que ser aqui de dentro, Hay que ser de acá adentro, de dentro para fora. de adentro para afuera. Se é de fora para dentro não Si funciona. es de afuera para adentro no funciona. Deus não se engana com aparência. Dios no se engaña con la Amém. apariencia. Nós Aleluia. humanos sim. Nosotros humanos sí. A gente olha para a aparência, Nosotros miramos la apariencia, semblante do rosto, los semblantes de la cara, da roupa, de la ropa, de la veste, e julgamos por o que o olho enxerga. y juzgamos por lo que La uno apariencia. mira, la apariencia. Porém, a visão de Deus Pero la visión de Dios é muito mais poderosa es mucho más poderosa que radiografia, o raio-x. que la placa. Ele não enxerga isso Él aqui, no mira la veste, ele enxerga lá dentro. él Amém. mira el corazón. A Aleluia. intenção com que La você vai, intención de lo que usted hace, a intenção com que você la vai, intención de que usted habla, certo? ¿cierto? Então a questão da honra Entonces la cuestión de la honra Glória. também não pode ser só aparência. también no puede ser solamente Ela la é uma apariencia, postura de coração. es una posición de corazón. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: Porque el Señor dijo, pois que este povo se aproxima de mim, porque este pueblo se aproxima de mí, se acerca de mí, e com a sua boca y con su boca e com seus lábios y con sus labios me honra, me honra, mas o seu coração pero su corazón se afasta se para longe. aparta para lejos. Então Deus não se engana. Entonces Dios no se engaña. Naquela geração, Aquella generación, naqueles dias de Isaías, aquellos días de Isaías, o Senhor disse: fala para esse povo, el Señor dijo, habla a este pueblo, eles se aproximam de mim que se acerque de mí, de lábios, de boca, falam, de habla, mas o coração pero el corazón se afastou para longe. está lejos. Misericórdia, Jesus. Então a honra a Deus, Entonces honor a Dios, a honra ao próximo, lo honor al próximo, a honra à liderança la honra a liderança, tem que ser de coração. hay que ser de corazón, Amém. una Aleluia. posición de corazón. Aleluia. Aleluya. Em Marcos 7, versos 6 e 7, o Senhor Jesus Marcos 7, respondeu: versículo 17, el Señor Jesús dijo, bem profetizou Isaías acerca de vós. bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes. Então, nos dias de Jesus Cristo, Entonces nos habla de Jesucristo. estava acontecendo a mesma coisa Estaba se pasando la misma cosa dos dias de Isaías. en los días de Isaías. Essa geração Esta generación se aproxima se aproxima de lábios, de labios, de mas boca, não de coração. pero no de corazón. Não vamos cometer esse erro. No vamos a empezar a hacer lo mismo. É isso que o Espírito está falando para nós. Es esto que el Espíritu está hablando para Não nosotros. cometamos o mesmo erro. No vamos a hacer lo mismo error. Vamos chegar a Deus. Vamos a llegar a Dios. Vamos honrar a Deus. Vamos a honrar a Dios. Esposa, honre seu esposo. Vamos a poner la honra en el esposo. Esposo, honre sua esposa. Esposo, honre tu esposa. Filho, honre seu pai e sua Hijo, mãe. hijo, tu padre y su madre. Igreja, Iglesia, honre a liderança. honre la liderança. Mas numa postura Pero en una posición de alma, de de coração de convertido, corazón convertido, submisso à palavra submiso a la palabra, e não apenas por y no aparência apenas por la apariencia, ou só palavras de o lábios, solamente palabra de boca, mas de coração. pero de corazón. Aleluia. Aquele que ouve e pratica Aquello que lo escucha y pone en é práctica sábio construtor es un sabio que constructor edifica na rocha. que edifica la pedra. Aquele que ouve Aquello que e escucha que não pratica y no practica é louco es un loco que constrói na que areia. hace la casa en la arena. Repetir para reforçar esta Voy postura. a repetir para hacer de nuevo. Aleluia. Aleluya. Vou pular uma parte aqui, Voy a pasar una parte acá, que eu não vou até meia-noite com porque vocês. no me voy hasta la medianoche, no. Tengo que cenar. Tem uma parte sobre Davi, Hay una parte sobre David. Voy a dejar. Moisés. Moisés. Moisés, capítulo de Êxodo, capítulo 32, 32, fala de Moisés. Moisés, capítulo en Éxodo 10:32,
Dios habla con Moisés. Aqui é importante para obreiros essa Acá muy importante para los obreros esa parte. Este. Aleluya. Gloria Moisés a estava no Dios. monte recebendo as tábuas da lei. Moisés estaba allá en la montaña recibiendo las tablas de la ley. Enquanto ele demorou 40 dias lá, En cuanto él tardó 40 días o allá, povo se desviou. el pueblo se apartó. Fizeram, pediram para Arão Le hablaron con Arán. fazer uma imagem do Vamos a bezerro. hacer una imagen de un becerro. 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 Deus fala com Moisés lá no monte, Dios habla con Moisés allá en la montaña. dizendo o povo já se desviou. Hablando del pueblo, ya se apartó. Aí Deus diz para Moisés: eu vou destruir esse povo Ahí Dios habla para Moisés: voy a destruir ese pueblo e vou fazer de você y voy a hacer de usted um novo povo. un nuevo pueblo. Quer dizer, Deus estaria anulando Dios estaría borrando a aliança dele com Abraão el pacto con Abraham e fazendo uma nova aliança com y Moisés. haciendo un nuevo pacto con Moisés. Dizendo: eu vou fazer de ti Yo voy a hacer de ti uma nova nação. una nueva nación. Esse é meu projeto. Este es mi proyecto. Vai ser através de você, Va a mãe. ser a través de usted. Vou destruir esse povo. Voy a destruir ese pueblo. Qual foi a posição de Moisés? ¿Cuál fue la posición de Moisés? Olha, irmãos obreiros, Ahora, hermanos obreros, qualquer um de nós dizia: gostei dessa cualquiera uno de proposta. nosotros podría decir: me encantó esa Acaba com propuesta. isso aí. Termina con todo esto. Después de ese proyecto, Você é o cara. voy a ser el cara, voy a ser la persona. Qual foi a posição de Moisés? ¿Cuál fue la posición de Moisés? Uma posição de honra. Una posición de honor. Ele disse: Senhor, Él dijo: Señor, se o Senhor fizer isso, si el Señor hacer esto, o que é que os egípcios vão dizer de ti? ¿qué las personas del Egipto van a hablar de Olha a Dios? honra a Deus. Mira la honra a Dios. Eles vão dizer Ellos van a hablar que o Senhor é mau, que el Señor es malo, que o Senhor tirou o povo do Egito, que el Señor sacó el pueblo del Egipto, não foi capaz de sustentar esse no povo, tuvo capacidad de matou tudo aqui no deserto. mató todo acá en el desierto. Onde vai ficar ¿Dónde vas a quedar? a tua honra? Tu honor. Aleluya. Gloria a Dios. Isso é muito profundo. Esto es muy honro. Aí Moisés disse: Aí Moisés Senhor, dijo así: Señor, lembra do que o Senhor prometeu a Abraão? acuérdate de lo que tú prometió a Abraham. Onde vai ficar a honra da sua palavra? ¿Dónde vas a quedar el honor de tu palabra? O Senhor prometeu a Abraão? El Señor O dijo a Senhor Abraham. prometeu a Isaac? Usted O dijo a Senhor Isaac. prometeu a Jacó? Usted dijo a Jacob Que ia fazer deste povo que iba a ser este uma pueblo grande nação una na terra, gran nación, que através deles que a través de Deus iria abençoar todo mundo. usted iba a abençoar todos. Como vai ficar a tua honra? ¿Cómo vas a quedar tu honra? Todo mundo vão dizer: o Senhor tirou para matar esse povo. Todos van a decir: el Señor sacó ese pueblo de allá para matarlos acá. Ai, que coisa mais profunda é isso. ¿Qué cosa más profunda es? ¿Qué cosa más profunda? Aleluya. Ah, se todo crente entendesse. Ah, se todo cristiano comprendesse. Se todos os obreiros entendessem isso, Se todos os pastor obreiros Edson, comprendessem a isso, gente não tinha problema nas igrejas. nosotros no tenemos problema en las iglesias. Aleluia. Gloria a Dios. Diz a palavra de Deus também para nós encerrar isso. Nos habla la palabra en Éxodo capítulo 33. Que o Senhor falava face a Que el face. Señor hablaba cara a cara con Moisés. E daí diz assim: Y entonces dijo así: e o moço Josué y el muchacho Josué não se apartava no se apartaba do templo del templo, ou do tabernáculo del tabernáculo e de Moisés. y de Moisés. Sempre Siempre estaba servindo e honrando. servindo y honrando. Aí quando Moisés encerrou a missão, Cuando Moisés encerró su misión, Deus o recolheu, Dios lo llevó, chamou Josué llama a Josué e disse: o negócio agora é contigo. y dijo: ahora es con usted. Josué honrou Moisés. Josué honró a Moisés. Estava sempre no templo Estaba servindo. allí siempre en un tabernáculo servindo. Fiel. Fiel. Estava aprendendo, Estaba aprendiendo, recebendo de Deus. recibiendo de Dios. Chegou o momento Llegó el momento que era ele que ia liderar. que era él que iba a liderar el pueblo. Aí ele Ahí entonces estava com medo. estaba con mucho miedo. Moisés foi um dos maiores líderes. Claro, Moisés fue un gran líder. E agora Ahora o Josué dizia: eu Josué substituí esse no homem. puede sustituir este hombre. ¿De qué jeito? ¿De cómo? ¿De qué manera? É. Mas ele assumiu. Pero él asumió.
E quando ele falou ao povo, Y cuando él dijo al pueblo, aquele povo disse assim, aquel pueblo dijo así, Josué 1,16. Josué 1:16. Então responderam a Josué dizendo, Entonces respondieron a Josué diciendo, tudo quanto nos ordenares, todo cuanto vos nos ordenar, faremos. haremos. Onde quer que nos enviares, Donde quiera nos enviar, iremos. iremos. Gloria a Dios. Como em tudo ouvimos a Moisés, Como en todo oímos a Moisés, assim te ouviremos a así ti. te oiremos a ti. Tão somente Tan solamente que o Senhor Deus que el Señor Dios esteja contigo, esté con como usted, foi com Moisés. como fue con Moisés. Há uma sequência de honra, Hay una secuencia de há honra, uma sequência de respeito de respeto e é uma bênção y a una continuada. bendición continuada. Aleluya. O povo reconheceu Deus na vida de Josué, El pueblo reconoció a Dios en la vida de Josué, mas Josué reconhecia em Moisés. pero Josué reconocía en Moisés. Entendeu como é a sequência da bênção? ¿Comprende cómo es la secuencia de la bendición? Aleluia. Quero parar por aqui Yo quiero encerrar acá e orarmos. y orarnos.